Olá pessoal, aqui quem fala é o tio Ricardo e eu estou aqui com mais uma aulinha para vocês. Eu espero que todos vocês estejam bem, estejam com saúde, estejam em paz com a família de vocês e espero que passe logo logo essa pandemia para a gente estar unido, né? Estou com muita saudade de vocês, muita saudade da gente ter esse contato. A gente sabe que nós temos agora, estamos na pandemia, a gente tem que ter todos os cuidados sanitários, mas que a gente sabe que a educação é um bem maior que a gente tem que buscar com força e com fé em Deus. Então, a nossa aulinha de hoje é de língua portuguesa. O tema dessa aula é gênero textual, poema, versos, estrofes e rimas. Você deve estar se perguntando aí, professor, mas, professor, o que é um poema? É o que a gente vai aprender na nossa aulinha de hoje. Então, poema, ele é uma composição de versos. A gente vai estudar hoje o poema Passarinho no Ninho. A gente tem essa atividade e a gente vai hoje aprender sobre ela. Aí, retornando, né, aqui para essa atividade, o poema. A gente vê que esse poema, ele tem várias frases, 1, 2, 3, 4. Então, cada frase dessa é chamada de verso. A gente vê aqui, ó, essa daqui, essa e essa são chamadas, vou colocar aqui para ficar melhor, versos. Então, quando você vê num poema, essa sequência de frases são chamadas de versos. Aprenderam? Versos. Aí, professor, mas o que é uma estrofe? Então, uma estrofe é a composição. Então, é a junção de cada verso. Aqui, ó. Então, eu não peguei essas 4 frases que eu chamei de verso, então eu vou dizer que é uma estrofe. Então, aqui eu tenho uma estrofe, aqui embaixo eu tenho uma primeira estrofe, aqui em cima, aqui embaixo, segunda estrofe. Aí você pode se perguntar, mas professor, o que é rima? Então, rima são palavras que têm o mesmo som no final, ou igual ao mesmo som. Tipo aqui, eu vou dar um exemplo, passarinho. Passarinho rima com, posso ver outra palavra, ninho. Aqui o inho da palavra rima com o inho da palavra de cima. Então eu vou ler o texto para eu poder explicar melhor. Esse texto aqui, ó, passarinho no ninho. E embaixo tem uma atividade, vocês podem se ver em casa, né? Aí eu vou ler o texto. Aqui tem 2 estrofes, mas o texto aqui na atividade tem 3 estrofes. Cirilo é um passarinho que pia sozinho no ninho. Ele está com muita fome e com muito frio. Pia, pia o passarinho que sente medo de montão, do gavião sabinão, que o rodeia desde então. O passarinho se escondeu, bem no fundo do ninho. Só de noite percebeu que tudo não passava de um sonho. Tá vendo? A história do passarinho. Então, a gente viu esse poema. E nesse poema a gente viu os versos. Cada linha dessa de frase chama-se verso. E os versos possuem a estrofe, primeira estrofe, segunda estrofe. E depois também vimos a rima. Então vamos ver aqui embaixo, na segunda estrofe, uma rima.
Então aqui eu tenho pia, pia, passarinho, que sente medo de montão, do gavião sabe não. A gente viu aqui, ó, montão, sabe não. E também tem outra rima embaixo, que o rodeia desde então. Então são palavras que têm o mesmo som no final, ou podem ser igual ao mesmo som. Então, a gente tem aí na atividade algumas questões. Vocês podem até observar aqui. Aí diz aí, na primeira questão, o poema fala de quem? De quem é que o poema está falando? Então a gente viu, aqui está no título do texto. Então prestando atenção, bem devagarzinho, com muita calma, a gente descobre de quem é que o texto está falando. Então o texto, o título é Passarinho no Ninho. Então a gente tem que ver isso. Aí na segunda questão, onde está o passarinho? Que lugar está esse passarinho? Então vamos descobrir onde é que está o passarinho. Aqui, ó. Cirilo é um passarinho. Como é o nome do passarinho? Cirilo. Que pia sozinho no ninho. Então qual lugar que ele está? Sozinho no... Muito bem. Como ele está? Qual a situação que o passarinho está? A gente vê aqui no terceiro verso. Ele está com muita fome. De quem ele tem medo? Pia, pia o passarinho, que sente medo de montão. Do gavião sabe não. Então, de quem o passarinho está tendo medo? Do gavião sabe não. Onde o passarinho se escondeu? Então o passarinho se escondeu bem no fundo do ninho. Então a gente aprendeu agora e também a gente tem uma atividade bem legal que vocês podem estar produzindo aí em casa, que é como fazer um poema. Então poema é algo bem gostoso que a gente faz no nosso dia a dia. Às vezes você se inspira com algum objeto, às vezes com a lua, tem poemas do sol. Então, é algo muito bom, muito gostoso de fazer. Então, para o nosso poema de hoje, vocês vão precisar de uma folha de papel sulfite, ou ofício, né? Como alguns dão. E você não pode pegar uma folha do próprio caderno também, que já tem as linhas. Também é muito bom. Então, vocês vão dobrar a folha no meio. Depois que dobrar a folha, dobrou uma vez, aí vem, dobra uma segunda vez. Aqui. Então, dobrou a primeira vez, dobrou a segunda vez, a gente vai aqui cortar. A gente vai cortar essa folha ao meio. Então vocês podem pegar uma tesoura sem ponta, que vocês tiverem em casa, ou pedir ajuda ao pai de vocês e cortar essa folha. Dizer, papai, corta aqui essa folha para mim. Ou até você mesmo com a tesoura sem ponta, está cortando. Então nós temos agora duas folhinhas. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouco de cola, colocar aqui no meio, colocar no meio da folha e vou colocar uma dentro da outra. Então quer dizer que agora eu tenho um livrinho e esse vai ser o meu livrinho de poemas, ou seu livrinho de poemas, né? Eu vou colocar aqui como se fosse meu, mas a gente vai aprender a fazer esse poema. Então, vocês vão colocar no início, aqui, eu vou colocar poemas de Ricardo, mas você pode colocar o poemas de você, do seu nome, né? Vou colocar aqui.
Poema de Ricardo. Ficou bem legal, não foi? Então, como é que eu posso deixar esse poema mais bonito? Eu posso colocar gravura, eu posso desenhar flores, eu posso ilustrar do jeito que eu quiser. Aí depois eu vou pegar algo, tipo, vou pegar aqui na primeira página, desenho de uma nuvem. Peguei aqui o desenho de uma nuvem. Aí, professor, mas como é que eu posso fazer um poema de uma nuvem? Então vamos aprender, né? Aqui eu vou colocar. A nuvem passa passageira. Passa passageira. Lá no céu de minha casa. Olha que nuvem. Então, que eu posso rimar com a palavra passageira. Olha que nuvem mensageira. Olha a palavra mensageira. Olha que nuvem mensageira. A nuvem passa passageira, lá no céu de minha casa. Olha que nuvem passageira que está cheia de graça. Então a gente fez uma estrofe. É porque aqui eu escrevi um pouco grande, mas aí em casa vocês vão fazer com uma canetinha, vai ficar bem certinho as estrofes. Então aqui eu tenho 4 versos. 4 versos. Oh, a nuvem passa passageira lá no céu da minha casa. Olha que nuvem passa mensageira que está cheia de graça. Ficou bem bonito. Então vocês vão usar a imaginação de vocês para fazer este poema. Então aqui eu posso colar algumas gravuras, eu tenho gravuras de animais e vocês podem colar gravuras que vocês tiverem aí na casa de vocês, de livros, revistas. Ou se vocês não tiverem, podem desenhar. Vai ficar também bem bonito e pintar também, né? Aqui, ó. Olha como ficou bonito, 2 animaizinhos. Eu posso desenhar uma flor aqui. E posso pintar, colorir da forma que eu quiser. Então essa, turminha, foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e espero que nós possamos estar juntos em breve. Então que Deus possa abençoar todos vocês. Espero que vocês tenham aprendido hoje o que é um poema, esse gênero textual. Existem vários outros gêneros, a gente vai aprender em outras aulas. Mas aqui, ó, verso, estrofes e rimas. Só recapitulando para a gente encerrar, aqui, ó, verso são cada linha dessas, ou frases dessas. E estrofe é a composição desse verso. Aqui, ó, uma estrofe, 2 estrofes. E rima são palavras que têm o mesmo som no final. Então, obrigado pela paciência de todos, que vocês possam estar com Deus, possam ser abençoados e iluminados. Então, tchau.